A paz de Jesus, com muita alegria que eu estou aqui gravando mais esse vídeo para você que me assiste. Quero trazer para você uma mensagem fundamentada na palavra do Senhor. Uma mensagem oportuna diante dos dias em que vivemos, diante de fatos que estão acontecendo. Estamos felizes porque estamos chegando ao fim dessa pandemia. Sabemos que muitas sequelas ficaram, muitas percas, muitos sofrimentos ocorreram. Mas podemos já ter a nossa vida voltando às suas normalidades. E eu quero, diante disso tudo, compartilhar com você algo que tem movido meu coração nesses dias, porque bem sabemos que as coisas que acontecem, inclusive essa pandemia, para nós que cremos na palavra do Senhor, nós sabemos que o fim está próximo, que o Senhor Jesus está prestes a voltar para julgar esse mundo, porque a sua palavra nos diz que esses sinais que nós estamos vendo e que passamos, que vivemos, são evidências de que Jesus está voltando. E com base, na palavra do próprio Senhor Jesus, nós vamos meditar hoje sobre o amor, sobre a volta de Jesus e como nós estamos, como está o nosso coração, como você se encontra nesses dias, como você está sendo preparado para essa volta de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, o capítulo 24, o Senhor Jesus, esse texto é titulado como Sermão Profético, porque é um sermão escatológico, ou seja, o Senhor Jesus estava falando, relatando aquilo que aconteceria futuramente. Inclusive, muitas coisas aqui ainda não aconteceram. Por isso ele é chamado de sermão escatológico, o sermão do fim, das últimas coisas. E uma das coisas que me levou a meditar hoje e trazer essa mensagem é exatamente o que está escrito lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo 12. Diz assim: "E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo." O Senhor Jesus diz que o amor de muitos, quase todos, se esfriaria. Eu pergunto para você hoje, você já parou e já percebeu como está o amor das pessoas? Vamos assim colocar nesse grupo de pessoas aqueles que se denominam cristãos, aqueles que dizem ser seguidores de Jesus Cristo, aqueles que dizem que andam no caminho de Jesus Cristo. Como você tem visto a manifestação do amor dessas pessoas? Se você se diz cristão, se você se considera um seguidor de Jesus, qual é a forma que você tem manifestado esse amor? Você faz parte desse grupo que o amor está se esfriando? Ou o seu amor está frio? E como nós podemos medir, o amor em nosso coração? Então eu convido você a ir lá comigo na carta de 1 João, o capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: "Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos desse mundo e vê seu irmão passando necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus?" Esse versículo é a chave para nós medirmos o grau do amor que está em nosso coração. Se intitular
discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, ou até mesmo cristão, é muito fácil. Falar é muito fácil. Colocar em prática os mandamentos que o Senhor Jesus nos deixou é algo totalmente diferente. Mas é isso que difere do verdadeiro cristão daquele que é um falso cristão. Porque o Senhor Jesus, ele é o amor. Porque a sua palavra diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, inclusive é um versículo muito citado, quando muitas pessoas verem outras passando por dificuldade, elas colocam como um poema de amor vindo da parte de Deus para com essas pessoas. E diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele creia não morra, mas tenha vida eterna. De fato, o Deus, Criador de todas as coisas, ele amou o mundo. A prova de que o amor de Deus é real, ele foi manifestado no Filho dele, que foi enviado a esse mundo, a nossa semelhança, para pagar pelos nossos pecados. Deus revela o seu amor em Jesus, através da ação de dar Jesus para morrer pelos pecadores. E Jesus demonstrou esse amor também por nós quando ele obedeceu e cumpriu tudo o que Deus requeria para que nós pudéssemos ser salvos. Hoje nós precisamos crer em Jesus. Hoje nós precisamos reconhecer a nossa condição de pecadores, que jamais poderíamos estar com Deus, nem simplesmente orar a Deus poderíamos, se não fosse através do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, ou seja, do amor de Deus manifesto em Jesus. Deus manifestou esse amor. E Jesus Cristo, quando esteve aqui nesse mundo, ele diz que os mandamentos que Deus deu a Moisés, os 10 mandamentos, eles se resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos em um. Porque uma vez que eu amo Deus, ao Deus único sobre todas as coisas, certamente eu vou amar o próximo como a mim mesmo. E o medidor desse amor está aqui nesse versículo que diz, como Jesus, ele deu a sua vida por nós. Ele nos amou ao ponto de dar a sua vida incondicionalmente. O que isso significa? Independente da condição que nós nos encontrávamos, independente da tamanha rejeição que nós tínhamos por ele, independente de quanto ele foi humilhado, de quanto nós éramos rebeldes, ele nos amou, ele deu a sua vida por nós. E quando nós compreendemos, conhecemos tamanho amor que Deus manifestou em meu favor, em teu favor, nós passamos a amar ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. E o segundo passo para isso é nós passar a viver a nossa vida também dando a nossa vida pelos irmãos. Sabe, meu querido, você que me assiste hoje, eu quero dizer algo muito sério para você. Falar do amor de Deus é fácil. Falar de amor é fácil. Mas Deus, Ele hoje manifesta o seu amor aqui nesse mundo através da vida de cada pessoa que se dispõe e que anseia em amar a Deus sobre todas as coisas. A manifestação do amor de Deus ela pode agir em minha vida através da minha vida em prol do meu irmão, em prol do próximo. Mas a partir do momento em que eu só me preocupo com os meus interesses, em que eu passo a amar o mundo e amar os meus interesses mais do que o meu irmão, o amor de Deus não está em mim. E o que nós temos visto nesses dias são pessoas egoístas que pensam somente em si, que não se compadecem mais com o sofrimento alheio, com a dificuldade alheia, mas são pessoas que só pensam em si próprias e se dizem cristãs,
mas nós devemos medir o nosso amor através da palavra do Senhor. E o Senhor nos diz aqui que nós também, assim como Jesus Cristo, devemos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Uma atitude de doação, de compaixão. Não é simplesmente olhar para a dificuldade alheia e sentir no coração uma compaixão, mas é ter uma ação favorável. Em que eu posso ser útil? Eu posso orar? Amém, vou orar sim, com todo o meu coração por aquela pessoa. Eu tenho o recurso de abençoar aquela pessoa, eu vou abençoá-la. Eu não vou deixar para depois, porque a necessidade dessa pessoa é agora. Mas hoje o que nós vemos é a gente deixando o interesse, a necessidade do irmão para depois, fazendo pouco caso da necessidade do nosso irmão. E isso não é manifestar o amor de Jesus Cristo. Isso não é uma atitude coerente com aquele que se diz cristão. Então eu quero motivar o teu coração hoje a ter uma percepção das coisas que estão acontecendo ao teu redor. Olhar para a dificuldade do próximo, porque nós temos visto muitas pessoas passando por diversas dificuldades e se compadecer. Porque fazer aquilo que está pronto, né? Nós vemos assim que muitas vezes nós não queremos nos esforçar pelo irmão. Nós não queremos sair da nossa zona de conforto pelo nosso irmão. Nós queremos fazer algo que seja fácil e simples, que não nos tire do nosso conforto. Mas realmente dar a nossa vida, receber aquela dor como se fosse minha, viver aquela vida, por aquela vida como se fosse a minha família, é algo diferente, é algo muito mais profundo. E é essa atitude que Deus requer de nós, que sejamos semelhantes a Jesus, que nós não venhamos a medir esforços para fazer pelo nosso irmão aquilo que o Senhor quer que façamos, como se fosse para nós mesmos. Eu quero assim convidar você nesse dia a alinhar a tua vida, a tua atitude, se você se diz um cristão. Como você tem manifestado o amor de Deus? Você tem olhado para a dificuldade alheia? Você tem feito algo em prol daquele que precisa, que passa necessidade? Ou você tem se preocupado somente em manter tudo o que precisa na tua casa, na tua família, somente com os seus? É importante e é necessário, sim. Devemos cuidar de nossa família, devemos amar a nossa família, mas também devemos amar ao nosso próximo. Que nós não estejamos, que você não esteja no grupo daqueles que o amor se esfriou. Porque uma vez que nós deixamos de lado, deixamos para depois, o nosso amor começa a se esfriar. A um ponto que o nosso coração se endurece completamente, a já não mais sentir misericórdia nem compaixão. Então que você alinhe a tua vida nesse dia à palavra do Senhor, que você possa conhecer cada vez mais a profundidade do amor do Pai, em dar o seu Filho, em dar a sua vida por nós, por mim e por você, que não merecíamos, que éramos perdidos em nossos pecados e rejeitávamos ao Senhor, mas Ele nos amou incondicionalmente, e que nós também possamos manifestar esse amor aqui com os nossos irmãos. Pare para pensar nesse dia. O que você tem feito? Como você tem manifestado esse amor? As pessoas têm visto o amor de Jesus Cristo na tua vida? Se isso tem acontecido, certamente você é um verdadeiro cristão. Mas se você não tem manifestado o amor de Deus, o amor de Jesus aqui, ainda é tempo. As dificuldades são inúmeras. São muitas as pessoas que enfrentam diversas dificuldades. Volte seu coração para Deus, peça a misericórdia dele e comece a agir, porque nós precisamos ter um amor de atitude, um amor que mostre verdadeiramente, expresse, exale a ação de Jesus Cristo quando ele veio a esse mundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa transmitir e transbordar do amor de Jesus para com todos aqueles que necessitam, para a glória de Jesus. Amém.
sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.